Tempo. Então, 2 Timóteo, para aqueles que estavam aqui vão lembrar, é uma carta, a última carta de Paulo, a carta mais pessoal dele, escrita ao seu jovem discípulo Timóteo, que está pastoreando uma igreja em Éfeso. E ele escreve esta carta para encorajar Timóteo a permanecer firme em meio aos problemas, e dois tipos de problemas ele está enfrentando nessa época. O problema primeiro é o começo da perseguição sob as mãos do imperador Nero. Lembra disso? Então, o imperador Nero, que incendiou Roma e acusou os cristãos, ele está iniciando a perseguição às igrejas nesse tempo, na década de 60, depois de Cristo. E o segundo problema, esse foi o problema que o nosso seminarista João Capucci abordou, quando ele trabalhou lá no capítulo 1 da carta, domingo passado. Nós vamos trabalhar no capítulo 3, onde outro problema está sendo apresentado, que é o problema da heresia do falso ensino e da imoralidade presente já na época de Paulo, e que ele afirma que vai se acentuar nos últimos dias. E nós vamos entender um pouquinho o que isso significa. Então esse é o contexto do texto que nós vamos trabalhar. Eles estavam sendo perseguidos e o falso ensino estava adentrando a igreja. E aí Paulo exorta Timóteo nesse trecho a como lidar com isso, como lidar com o falso ensino e como lidar com a imoralidade que está adentrando a realidade da igreja de Cristo por meio dos falsos mestres. Então nós vamos considerar esse texto, vamos reler o texto, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. O texto diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da sua palavra nessa noite, rogando que o Senhor fale conosco por meio dela, que o Senhor nos ensine, nos edifique, nos exorte, nos encoraje por meio da sua palavra. Que o teu Santo Espírito haja em nosso meio, haja em nosso coração, para que haja quebrantamento, transformação, mudança, para que traga o conforto por meio da sua palavra e também o desafio de vivermos aquilo que ela irá nos ensinar nessa noite. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, eu quero dividir essa passagem em 3 partes para estudarmos juntos. E a primeira parte, nós vamos falar sobre a terrível realidade do mundo em que vivemos. Esse é o primeiro ponto para você que anota, a terrível realidade do mundo atual. A terrível realidade dos nossos dias. Isso está no versículo 1, quando Paulo fala assim para Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E essa primeira expressão, sabe, é uma exortação, é um imperativo, é uma ordem. Paulo está falando para Timóteo assim: não ignore isso, esteja atento, saiba, conheça bem o tempo em que você vive. Não ignore essa realidade, esteja atento, saiba disso, conheça muito bem isso. Nos últimos dias virão tempos difíceis, na minha versão, que é a atualizada, a versão que eu estou lendo, mas o termo é mais forte do que isso. Traduzido como difíceis aqui, mas a ideia aqui é de algo realmente terrível. De algo forte, violento. E para ilustrar isso, mantenha sua Bíblia aberta em 2 Timóteo, mas vá comigo para Mateus capítulo 8. Eu vou te mostrar a mesma palavra que é usada aqui por Paulo. Mateus capítulo 8. Versículo 28. Só para te ilustrar um pouquinho da força dessa palavra, que foi traduzida como difíceis aqui. Mateus 8, 28, diz assim: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe a encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos. Esta é a palavra. Furiosos, violentos, terrível. É o que Paulo está falando para Timóteo. Nos últimos dias, os dias serão terríveis,
violentos, furiosos, extremamente difíceis. Talvez seria a melhor tradução em vez de só difíceis. Tempos terríveis. É o que Paulo fala para Timóteo. Nos últimos dias virão tempos terríveis. E quando Paulo fala dos últimos dias, talvez você pense assim, então ele não está falando da época dele, está falando da nossa época, ou de uma época que ainda vai vir. Na verdade, a expressão tempos difíceis é usada nas Escrituras, em outros textos, aí em 1 Timóteo também, capítulo 4, versículo 1, ou em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, nós não vamos abrir por causa do nosso tempo aqui também, mas para se referir à era ou ao momento histórico, desde a primeira vinda de Cristo até o seu retorno. Então Paulo já estava nesses dias terríveis, e nós estamos nesses dias terríveis. É classificado como os últimos dias, é o último evento. Cristo veio, morreu na cruz, e um dia ele vai voltar. E essa era é conhecida nas Escrituras como os últimos dias, ou os últimos tempos. Por isso que os apóstolos já falavam que viviam nos últimos tempos. E nós vivemos nos últimos tempos, nos últimos dias. E Paulo está falando, saiba disso. Nós vivemos nos últimos dias. E são dias extremamente difíceis, tempos terríveis. Não se esqueça, não ignore essa realidade. Como nós dissemos na introdução, nós temos a tendência de achar que vivemos em uma época tranquila, em uma boa época, onde temos diversos recursos, e de fato temos. Mas como Paulo vai mostrar para Timóteo, ele não está falando de tempos difíceis geograficamente ou tecnologicamente. Ele está falando de tempos difíceis por causa da imoralidade e do afastamento de Deus por meio das pessoas. É isso que ele vai falar. No versículo 2 a 4 ele vai explicar o que são os tempos difíceis. Os tempos são difíceis porque os homens serão, e ele começa uma lista. Eles serão egoístas, avarentos, ele começa a listar. Por isso que os tempos serão difíceis, não é porque tem tecnologia ou não, não é porque você está morando em tal país ou não, é por causa da realidade imoral do tempo em que vivemos. É por causa do afastamento de Deus, é por causa das pessoas desconsiderarem o próprio Senhor. Então, meu irmão, meu desafio para você nessa noite é para que você não acredite que a tecnologia, o prazer e o conforto são as melhores coisas da vida. Não caia nessa cilada, não se encante com essas coisas. Saiba que não há tecnologia nenhuma, prazer nenhum, entretenimento nenhum, conforto nenhum, sucesso financeiro ou profissional nenhum que irá preencher a sua alma. Só o Senhor pode fazer isso. E Paulo está falando dos tempos difíceis. O mais importante não são as coisas. Não é aquilo que nós conseguimos obter. O mais importante é o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Então não viva como as pessoas lá de fora. Se esforce para vencer seu pecado mais do que vencer na vida. Paulo está fazendo um contraste aqui, ele está falando, o problema maior não é o que você tem ou o que você não tem, o problema maior é a imoralidade presente. Então o povo de Deus deve ser um povo que se esforça para viver em santidade em meio a essa realidade. Quando Paulo fala dessa realidade, ele está falando dessa realidade que está no mundo. Mas o cristão deve ser diferente, por isso que ele termina o texto falando, foge destes. Preste atenção, você não pode ser como eles. Foge desta realidade. Então nossa preocupação não pode ser que nem a das pessoas lá fora. As pessoas estão preocupadas em ter um grande emprego e ganhar muito dinheiro. A preocupação do crente, pelo menos a maior preocupação dele não pode ser essa. A maior preocupação dele é o relacionamento dele com Deus. É a vida próxima do Senhor. É a vida de santidade, é a comunhão em Cristo. É o amor a Deus e o amor ao próximo. Por isso que Paulo fala a Timóteo, nos últimos dias terão tempos difíceis. Então, ele está nesse primeiro versículo exortando Timóteo e aos demais cristãos que estão sob a liderança dele, a viverem e terem o Senhor como prioridade, a amarem o Senhor mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Por isso que ele fala, saiba disso, Timóteo. Saiba do tempo que você vive. Você não está em um mundo perfeito. Você não está em um ambiente ideal. Você está em tempos terríveis. Um teólogo alemão diz a seguinte frase sobre o cristianismo.
O cristianismo prega o valor infinito do que aparenta não ter valor. E a inutilidade infinita do que aparenta ser valioso. O cristianismo prega isso. Mostra que tudo aquilo que as pessoas acham que tem valor, o dinheiro, o sucesso, é inútil. Enquanto tudo aquilo que as pessoas desprezam, como o próprio Deus, o relacionamento com Deus, isso é o que tem mais valor. Isso é o que tem verdadeiramente valor. Nós vivemos em meio a essa realidade. E se agirmos igual as pessoas lá de fora, não estaremos cumprindo o nosso papel. Por isso a primeira exortação de Paulo a Timóteo é: conheça, saiba bem disso. Saiba do tempo que você vive, saiba da sua realidade. Além disso, e nós vamos para o segundo ponto aqui, e o ponto que nós vamos gastar mais tempo, que são dos versículos 2 a 4, porque nós queremos explicar rapidamente os termos utilizados aqui, é a degradante realidade do mundo atual. É uma realidade terrível, é uma realidade degradante. Paulo começa a listar. Por que os tempos serão terríveis? E os tempos são terríveis por quê? Em primeiro lugar, porque os homens serão egoístas. Quem tem outra versão aí, lê pra gente o que está escrito em vez de egoísta. Amantes de si mesmo. Esse é o literal do texto. Tá bom? Literalmente, o texto diz isso. Amantes de si mesmos. Filéu, já ouviu o verbo filéu? Amor, no grego. E autos, que significa a si mesmo, que a gente usa o termo, inclusive, autônomo, autonomia, né? Deriva dessa palavra. Então, filautos, amante de si mesmo. Essa é a primeira característica e parece ser um título que vai desencadear as demais. Essa é a minha impressão, pelo menos no texto. As outras são consequência dessa. Por serem amantes de si mesmos, eles vão ser as outras coisas. Esse é o foco principal aqui. Os tempos são terríveis porque os homens são amantes de si mesmos. É verdade. Você está pensando assim, Paulo está escrevendo para hoje. Né? Não é, ele está escrevendo para a época dele. Já era realidade na época dele. Mas isso é muito presente na nossa época. Eu lembrei de uma ilustração agora, de quando um missionário foi pregar o evangelho na China, e ao ler um texto semelhante a esse, o chinês falou: não, a Bíblia não pode ser tão antiga assim. E o missionário falou: por que não pode ser tão antiga assim? Porque o texto está falando da realidade chinesa. Não pode ser tão antigo assim. Paulo nem conheceu a China, como ele está falando da gente? Né? Porque a palavra de Deus é atual. E desde a época de Paulo isso já estava acontecendo. Os homens serem egoístas. Ame-se, valorize-se. Busque os seus sonhos, os seus ideais. Ame a si mesmo. Esse é o discurso do mundo. Infelizmente adentrando as igrejas em nossos dias. Isso é perceptível nas músicas. Mas esse é o discurso. Ame-se, você tem valor. Valorize-se. Tenha autoestima. A palavrinha autosa está presente em todos esses aqui. Ó. Valorize a si próprio. Tenha autorrespeito. É o discurso do mundo. Ame a você mesmo. Afinal, a música já dizia: eu me amo, eu me amo. Ninguém conhece, né? Só eu. Não posso mais viver sem mim. Ou se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Esse é o discurso do mundo. Os homens serão amantes de si mesmos. Qual que é o discurso das Escrituras? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Texto pregado hoje pela manhã. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Considere os outros como superiores a si mesmo. Faça morrer a sua natureza
Romanos capítulo 8, versículo 13. Mate os seus desejos pecaminosos. As Escrituras nos chamam a não amar a nós mesmos, mas a lutar contra nós mesmos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse versículo tem sido um dos versículos mais mal usados no meio evangélico, por determinado grupo. Sabe por quê? Eles falam assim, está vendo o que o versículo está falando? Primeiro você tem que amar a si mesmo. Porque se você não amar a si mesmo, você não consegue amar o próximo nem a Deus. Então você tem que se amar primeiro, para você amar o próximo. O versículo não está ensinando isso. O versículo está ensinando, ama a Deus de todo o coração e ame o próximo. São as duas ordens do versículo. Como você já ama a si mesmo. Ame o próximo como a si mesmo, você já se ama. O problema do homem é até que ele se ama mais do que ele deveria se amar. Então ame a Deus e o próximo. Porque você já ama demais a você mesmo. Então Paulo fala que o primeiro problema é que existe muito amor próprio. É que existe muito amor a si mesmo. Essa é a dificuldade lá de fora, lá do mundo, que não pode ser a nossa. Por isso nós não podemos ter dificuldade em perdoar. Porque quem tem dificuldade em perdoar é porque ama demais a si mesmo. E não suporta que alguém tenha feito algo contra ele. Nós não podemos ter dificuldade de relacionar-se com determinadas pessoas. Porque isso também é dificuldade porque eu amo demais a mim mesmo. E eu não suporto ficar perto de determinada pessoa. Nós não podemos ter dificuldade de servir. Porque só serve quem ama mais o próximo do que a si mesmo. De viver a realidade da igreja. Quanta dificuldade em nossos dias de viver igreja. De viver a comunidade do Senhor, o povo de Deus. E a maior prova disso, e o maior motivo disso é amor a si mesmo. Ah, eu não gosto. Ah, o tipo de música não me agrada. Ah, o culto não é muito legal. Ah, não tem muita afinidade com as pessoas. Tudo isso é amor a si mesmo. Paulo está falando, o primeiro problema é o amor a si mesmo. Uma ilustração diz o seguinte, que dois irmãos com muita fome discutiam enquanto a mãe preparava o lanche. Qual deles seria o primeiro a comer o primeiro lanche que ficasse pronto? E a mãe, muito esperta, resolveu dar uma lição de moral nos dois meninos. E diz o seguinte, se Jesus estivesse aqui, ele diria, o meu irmão pode ficar com o primeiro lanche. Então o mais velho disse, você é Jesus, tá bom? Nós pensamos primeiro em nós. Esse é o problema da natureza humana, pecaminosa. Mas nós precisamos nos amar menos e doar mais. Essas características que nós vamos ver, e essa é a primeira delas, é a característica de quem não conhece o Senhor. É a característica dos tempos difíceis, dos últimos dias, dos homens que estão contra Deus e contra o seu povo. Por isso nós podemos e devemos viver de maneira distinta dessa realidade. Segunda característica que Paulo fala, os homens serão avarentos. E aqui nós temos outra palavra traduzida, que literalmente significa amantes, novamente, Filéu está aqui de novo, amantes da prata, ou amantes do dinheiro. Lembre-se, Paulo está ensinando isso para o primeiro século, tá bom? Mas talvez se escrevesse para os nossos dias, usaria talvez um termo até mais forte para a nossa sociedade, não é mesmo? Você já percebeu como a nossa sociedade vive em função do dinheiro? Que você tem valor a partir daquilo que você tem? Quem aqui nunca sonhou em ter o salário do Neymar? Quem nunca se pegou pensando o que faria se ganhasse na mega da virada? Mesmo que se você não jogou. Nossa sociedade ama o dinheiro. E é claro que o dinheiro é necessário e não é um mal em si. Mas lembra o que as Escrituras dizem? O amor ao dinheiro, que é a mesma palavra que está aqui nesse texto, lá em 1 Timóteo, é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. É sacrificar a comunhão com Deus por causa de trabalho. É sacrificar a família por causa de dinheiro.
É sacrificar a igreja e o serviço ao Senhor para ter uma melhor condição de vida. É ser amante da prata, ser amante do dinheiro. É trocar o seu devocional e o seu momento de comunhão com Deus para estudar para a prova, para o concurso ou por causa do trabalho. É amar mais o dinheiro do que o Senhor. É isso que Paulo está falando aqui. Eles serão amantes do dinheiro. E conta a história que certa vez um jovem foi a um sábio pedir conselhos. E o sábio propôs uma situação imaginária para ele. Ele disse: imagine que ninguém nunca saberia, você nunca seria pego, ninguém seria machucado. Você mentiria por $100.000? E o jovem respondeu ao sábio: sim, se ninguém soubesse, se ninguém se machucasse com isso, eu mentiria por $100.000. O sábio então falou: deixa eu fazer outra pergunta então, você mentiria por 10 centavos? E o jovem furioso indagou: que tipo de pessoa você acha que eu sou? O sábio então respondeu: não, essa pergunta eu já sei, eu só quero estipular o seu valor agora. O tipo de pessoa eu já sei, só estou querendo saber agora qual que é o valor. Nós vivemos em um mundo em que o amor ao dinheiro é extremamente presente. Em que as pessoas, elas deixam os maiores valores para correr atrás de dinheiro. E Paulo está falando que isso é característica daquele que não conhece o Senhor. Características dos falsos mestres dos últimos dias. Dos homens que estão seguindo o ensino dos falsos mestres dos últimos dias. E Paulo fala para Timóteo: foge destes. Foge destes. Esteja longe destes. Terceira e quarta característica que eu vou trabalhar junto, porque estão bem interligadas. Jactanciosos e arrogantes. Duas características do orgulho. Presunção. Aquela pessoa que se acha superior aos outros, que fala de si o tempo inteiro. Nosso seminarista João Neto ilustrou isso hoje pela manhã, para quem estava aqui, daquela pessoa que quer levar vantagem em tudo, tem sempre um exemplo melhor para dar, mesmo que seja na dificuldade. Então, presunçosos, arrogantes, jactanciosos, aquela pessoa que se considera melhor que o outro. Por isso ela chega num lugar onde está uma fila enorme, mas ela exige ser atendida primeiro. É aquela pessoa que fala assim: você sabe com quem você está falando? É aquela pessoa que se acha superior, que acha que está acima dos outros, que se acha mais inteligente, mais bonito, mais esperto. Por isso, ele não se dispõe a servir, ele quer ser servido. Os inferiores que têm que servi-lo. Se acha cheio de direitos, acha que o mundo gira em redor dele. E meus irmãos, atente aqui os pais, principalmente os pais de crianças pequenas. Não crie seu filho assim. Você está fazendo um grande mal para ele. Quando você cria seu filho como o centro do universo. Ou como o centro do seu lar. Não faça isso. Você está prejudicando tremendamente a formação dele. Quando você dá tudo o que ele quer. Quando você faz tudo girar em função dele. Você está criando um jactancioso, um arrogante, um presunçoso. E por isso hoje, nós estamos vendo adolescentes nas escolas que batem nos professores. Porque eles acham que têm o direito de fazer o que eles quiserem. Que não respeitam ninguém. Que não param em emprego porque não sabem ouvir um não, porque nunca ouviram um não na vida. Eles acham que tudo gira em redor deles. Então não faça isso. Ensine seu filho desde pequeno que ele é uma criatura de Deus, que existe para servir o seu Criador e servir ao próximo, e não para ser servido. Desde pequeno ensine isso para o seu filho. Próxima característica: os homens serão blasfemadores. E aí a ideia aqui é de alguém ofensivo, caluniador. A pessoa que por amar demais a si mesma, ela ataca aos outros. Aqui o termo pode ser usado tanto para Deus, que geralmente é o contexto mais utilizado, né? Blasfêmia, a gente já pensa logo em Deus.
né? Alguém que está falando mal de Deus, contra Deus, mas também para o próximo. O termo também é utilizado com relação ao próximo. Blasfemador é aquele que fala mal, que ofende o seu próximo ou a Deus. É aquele que, para estar em destaque, ele pisa no outro. É um blasfemador. Quando há fofoca, quando há falar mal do outro, isso é ser um blasfemador. Por isso também não crie esse hábito nos seus filhos. Estou aplicando novamente aos pais aqui, mas isso serve para todos nós. Não crie esse hábito de falar mal das outras pessoas na frente dos seus filhos. E quando você estiver sozinho também não. Tá bom? Mas não ensine isso. Isso é pecado contra o Senhor. Isso é ser um blasfemador. Além disso, os homens serão desobedientes aos pais. Ué, isso não é uma fase? O que isso aqui está fazendo nessa lista? Preste bem atenção, adolescentes e jovens aqui presentes. Note a distinção que há no nosso mundo do tempo bíblico. No Antigo Testamento, o que acontecia com o filho que era rebelde e não obedecia a seus pais? Você lembra? O que acontecia com ele? Lá em Deuteronômio, na lei, no Antigo Testamento, ele era apedrejado. Tá bom? Talvez alguns adolescentes estão pensando assim, ufa, ainda bem que eu nasci nessa época, né? Mas desobediência aos pais é algo muito sério nas Escrituras. Não é fase, não é legal. Ser rebelde é legal só na televisão. Ser rebelde é legal só no mundo aí fora. Da perspectiva de Deus, isso é um pecado terrível. Que está numa lista como essa e está em outra lista de Romanos capítulo 1, que é uma lista pior que essa. Romanos capítulo 1, que Paulo vai falando de uma série de pecados lá, e lá está também desobedientes aos pais. Então esteja atento a isso, jovem, adolescente. Enquanto você está sob o lar dos seus pais, não importa qual a idade você tem, você deve submissão e respeito a eles. Obediência a eles. Ah, mas todo mundo da minha escola faz... Como diria o pastor Wagner, todo mundo vai para o inferno. Isso é característica de quem não conhece o Senhor mesmo. Se eles fazem, eles estão fazendo exatamente o que o coração, a inclinação natural deles manda fazer. Agora, se você conhece o Senhor, você precisa ser diferente. A autonomia, a rebeldia, a independência não são características daquele que é do Senhor. A próxima característica que Paulo diz é que os homens serão ingratos. Talvez uma das maiores características presentes no mundo evangélico brasileiro. É fácil de avaliar. Você pede mais ou agradece mais? Você tem mais motivo para pedir ou para agradecer? Paulo diz, os homens serão ingratos. Ingratidão leva ao descontentamento, ao senso de injustiça, inclusive diante de Deus. Eu não tenho o que eu mereço. A arrogância. Olha a progressão. O homem, ele ama a si mesmo. Por amar a si mesmo, ele é arrogante. Por ser arrogante, ele é ingrato. Porque ele acha que ele merecia mais. Ele não agradece. Ele acha que Deus está devendo para ele, está em falta. Ele começa a exigir, reclamar, fazer uma série de coisas para Deus. Porque ele acha que ele merece mais do que ele tem. Ele é ingrato. A ingratidão é característica dos últimos dias, daqueles que não são do Senhor. Já a gratidão leva ao contentamento e ao bom relacionamento com as pessoas. A ingratidão torna a pessoa amargurada, difícil de tratar com ela, difícil de lidar, porque ela é ingrata. Além disso, irreverentes é a próxima, finalzinho do versículo 2, a última palavra. Irreverente aqui não é a ideia de alguém tirador de sarro. Irreverente é alguém sem reverência. A ideia é do profano, do ímpio,
daquele que não é consagrado a Deus, que não tem reverência ao Senhor. É característica daquele que desconsidera a palavra do Senhor. É característica daquele que desconsidera a importância do culto, da igreja local. Ele é irreverente. Ele não tem reverência ao Senhor. Eu sei que a palavra já foi usada de muitas vezes, até exageradamente. E às vezes usada até para manipular o comportamento dos filhos. Né? Você não está tendo reverência. Mas hoje em dia nós vivemos uma época em que nós estamos no extremo oposto também. Em que há muita irreverência. Muita irreverência no meio do povo de Deus. A começar das crianças. Mas também aos adultos. Então nós temos que ensinar nossos filhos a serem reverentes na casa do Senhor. São crianças. Evidente, a gente vai entender certas coisas. Mas eles têm que ensinar, nós temos que ensinar para eles onde eles estão. Eu acabei de dar uma bronca no meu filho e na minha filha ali fora. Nosso diácono Wellington presenciou, né, Wellington? Porque saíram na hora do culto para ir no banheiro. Falei, sabe por que vocês estão saindo na hora do culto para ir no banheiro? Porque quando vocês chegaram, vocês foram brincar e não foram no banheiro. E pode parecer radical demais, mas eles conseguem aguentar, se eles tivessem ido na hora certa. Mas nós não ensinamos nossos filhos. Não ensinamos da importância desse momento aqui, da reverência. E às vezes não ensinamos a partir do nosso exemplo. Não ensinamos porque chegamos a hora que queremos. Não chegamos porque saímos a hora que queremos do templo. Não ensinamos porque fazemos o que queremos. Paulo está falando, os homens serão irreverentes, desprezarão o Senhor, a sua palavra, a sua igreja. Isso é característica daquele que não conhece o Senhor. Seguindo, iniciando o versículo 3, os homens serão desafeiçoados. A palavra indica perda de afeto, de amor, inclusive pelos mais próximos. Se você tem uma versão, vai falar algo com relação à família. Porque a palavra está falando de alguém que perde o afeto, inclusive pelos seus familiares. A pessoa ela ama tanto a si mesma, se volta tão intensamente para si, que ela não consegue amar o outro, nem o mais próximo dela. Nem aquele que está mais próximo. Por que há tanta dificuldade de relacionamento dentro das nossas famílias hoje? É porque os homens são desafeiçoados. Por que há tanto divórcio em nossos dias? É porque há muito amor a si mesmo. Se eu estivesse preocupado em amar o outro, servir o outro, não me ofenderia tanto, não implicaria tanto. É o desejo de ser amado, e não de amar, e não de se doar, e não de servir o próximo. Essa realidade faz com que nós fiquemos insensíveis aos outros, mas extremamente supersensíveis a nós mesmos. Ninguém me ama, ninguém liga para mim. Coitadinho de mim. Eu não faço isso também para ninguém, mas ninguém me considera. É a característica que nos torna insensível ao próximo, mas super sensíveis a nós, que ninguém pode falar nada, ninguém pode deixar de dar um telefonema, ninguém pode deixar de lembrar do nosso nome, que isso já é a pior coisa do mundo. Desafeiçoados, implacáveis, pessoas serão irreconciliáveis, inflexíveis, duras, sem misericórdia, sem perdão. É a ideia aqui de implacável. Você já lidou com gente amargurada? Que só reclama da vida? É difícil, né? Pessoas de difícil trato, que só querem as coisas do jeito delas, que não cedem, acham que estão sempre certas.
Será que isso está presente na nossa vida? Será que eu acho que eu estou sempre certo? Meus pais, meus líderes, meus amigos estão sempre errados? Todos ao meu redor estão errados, mas eu estou certo. É mais uma característica que Paulo fala. Caluniadores, difamadores, acusadores. Sabe qual que é a palavrinha aqui? Eu quero destacar essa palavrinha porque é interessante você saber. Sabe qual é a palavrinha aqui no original? É a palavrinha diabolos. Os homens serão diabolos. Acusadores, caluniadores, a palavra usada por diabo. Mesma palavrinha. Estão fazendo o mesmo papel do inimigo. Os homens serão caluniadores, difamadores, é aquilo que o inimigo faz. É o inimigo do povo de Deus, é o caluniador, é o acusador. Essa palavrinha aqui que é utilizada. Isso é tão sério e tão intenso na nossa realidade. Já viu quanta gente ganha dinheiro com isso? Quanto programa de TV tem só para caluniar, difamar as pessoas? Programa da tarde, né? Programa de fofoca. As pessoas estão ganhando um monte de dinheiro com isso. Fazendo isso aqui. Programa de esporte, você fala assim, programa de esporte. Eles estão lá falando mal da vida dos jogadores, falando da vida... Reality show. É uma indústria em cima da calúnia, em cima da difamação, em cima do falar mal do outro. Fazendo exatamente aquilo que o diabo faz. É a palavrinha utilizada aqui. Em Provérbios capítulo 6, nós não vamos para lá, o texto diz que o Senhor aborrece 6 coisas. E a 7ª ele abomina. É aquele que semeia contenda entre os irmãos. É o caluniador. É o difamador. É aquele que fala mal. Quando você fala mal de um irmão, em vez de ir ajudá-lo, que é o seu papel, que é o papel de todo crente, se você vê alguma coisa, você deve ir com o seu irmão ajudá-lo. Se você, em vez de fazer isso, você fala mal dele para outra pessoa, você está fazendo o papel do diabo. Está fazendo o papel de caluniador. Seguindo, sem domínio de si, sem autocontrole, sem domínio próprio, até porque o domínio próprio é fruto do quê? Fruto do Espírito. Característica de quem tem o Espírito Santo de Deus. Então os conselhos do mundo são: viva a vida, aproveite o dia, viva intensamente, seja exagerado, descontrolado, beba até cair, experimente de tudo. Esse é o conselho do mundo, só pode ser esse mesmo. Porque os homens são descontrolados, sem domínio de si. Só pode ter domínio próprio quem é do Senhor. Muitos confundem domínio próprio com fraqueza. Alguém que foi provocado e não reagiu, não revidou, é um fraco. Mas na verdade aí é a verdadeira força. Quem revida é o fraco, porque não tem domínio de si. Não consegue controlar suas emoções. Não tem autocontrole, não domina seus sentimentos, suas emoções. E por isso reage. A fraqueza está em não dominar seus sentimentos. Mais uma característica listada por Paulo. A próxima, cruéis. A ideia aqui é de selvagem, violento, como um animal que devora, sem compaixão. Faz tudo o que lhe traz benefício, não importa quem irá machucar para isso. Afinal de contas, meu corpo, minhas regras. Não é isso? Não importa se eu estou matando. Esse é o lema do aborto. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero, não importa. Quando você tem poder e vantagem, o que você faz? Você intimida? Quem é essa pessoa para falar assim comigo? Crueldade. Mais uma característica que Paulo lista. Outra, inimigos do bem. Literalmente, novamente, a mesma palavra lá das primeiras 2 características. Não amantes do que é bom. Sem amor pela bondade. Eles amam a si mesmos e amam o dinheiro, mas não amam o que é bom. É isso que Paulo está falando. Eles amam o dinheiro, amam a si próprios, mas não amam o que é bom. A maldade se torna mais atraente, divertida, benéfica. A bondade se torna tola, ingênua, prejudicial. O legal é trapacear
e contar e tirar vantagem em cima disso. O legal é prejudicar o próximo. É a maldade sendo evidenciada na sociedade, perdendo toda a questão moral, pensando apenas nos benefícios, não importando o que seja necessário para isso. Traidores é a próxima característica. Pessoas não confiáveis, que não mantêm a lealdade a nada nem a ninguém, pensam apenas em si mesmos. É uma palavra usada para as pessoas que abandonavam o exército, desertores, para aqueles que abandonavam seu país, e para aqueles que traíam seus amigos também e próximos. Meu irmão, cristão precisa ter palavra. Infelizmente nós vivemos em uma sociedade que o cristão está pegando um rótulo negativo. Porque o cristão fala que vai fazer algo e não faz. Fala que vai entregar o serviço tal dia e não entrega. Fala que vai resolver e não resolve. Ser confiável. Vivemos em um mundo de um cristianismo sem impacto. Porque muitos crentes não agem com o nome que carregam. Com o nome de Cristo. Às vezes dá vergonha. Você vai ser entrevistado em algum lugar, vai preencher alguma ficha, qual a sua profissão? Eu sou tentado a falar farmacêutico. Porque pastor hoje em dia é rótulo de ser ladrão. Porque nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas distorcem o verdadeiro evangelho. Não são confiáveis. Atrevidos é a próxima palavra. Obstinados, levianos, precipitados, inconsequentes. Pessoas que fazem coisas e não medem as consequências. Irresponsáveis. Não assumem o que fazem. Estava lendo uma reportagem essa semana na internet que estão querendo prolongar a adolescência até os 24 anos. Isso é verdade, não é brincadeira. Nós criamos, o Neto não gostou, o líder de adolescente lá não gostou. Nós criamos adolescentes irresponsáveis. Tiramos deles toda a responsabilidade. Inconsequentes. Na cultura judaica, a partir dos 12 anos, era considerado adulto. Não existia adolescência. A adolescência é uma invenção moderna, de poucos tempos atrás. Mas nós criamos isso e criamos nossos filhos numa redoma. Eles são adolescentes ainda, coitados. Isso aqui está muito difícil para eles. Coitadinho do meu filho. E nós criamos pessoas irresponsáveis. Enfatuados, novamente ligado ao orgulho, à soberba, né? Características que já falamos a respeito disso. Pessoas que gostam de ser servidos e não de servir. Atenção, mãe. Preste atenção. Dê responsabilidade aos seus filhos dentro de casa. Não faça tudo para eles. Não faça com que eles sejam apenas servidos. Você está criando um orgulhoso, se você faz isso. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E novamente a palavrinha está lá. Eles amam mais os prazeres do que a Deus. Eles amam a si mesmos, eles amam o dinheiro, eles não amam o que é bom e eles amam mais os prazeres do que amam a Deus. Eles preferem a diversão do que o Senhor. Nós vivemos na geração do entretenimento, do stand-up, onde tudo tem que ser prazeroso, divertido e agradável. Senão não vale a pena. Paulo está falando, as pessoas vão amar mais o entretenimento do que a Deus. Vão amar mais os prazeres do mundo do que a Deus. A mensagem no culto tem que ser divertida. O culto tem que ser agradável para mim.
As músicas devem ser do meu gosto. Nós transportamos isto para o culto. E tem gente que está pensando adorar a Deus, mas está adorando apenas mais um entretenimento religioso. Mais um show gospel. Porque aquilo é agradável. E quando para de ser agradável, eu mudo, vou para outro lugar. Porque eu amo mais os prazeres, o entretenimento do que a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, não precisa levantar a mão. Você deixou de ler a Bíblia esse ano algum dia? Hoje é dia 21, só temos 20 dias aí no ano. Você deixou de ler a Bíblia algum dia? Ou pelo menos leu algum dia, né? Mas e o seu WhatsApp, você deixou de usar? Você deixou de mexer no seu celular? Deixou de assistir TV? Deixou de mexer no computador? Paulo fala que os homens seriam mais amantes dos prazeres do que de Deus. E eu temo que a nossa sociedade e as nossas igrejas estão amando mais o entretenimento do que a Deus. Mais a diversão do que o Senhor. Por fim, a última característica vai ser um ponto à parte, se você está anotando. Nós falamos da terrível realidade do mundo atual, da degradante realidade do mundo atual e agora da hipócrita realidade do mundo atual. É a última característica e eu quero destacá-la como um ponto à parte. O versículo 5 diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Paulo encerra a lista destacando essa última característica. Eles têm forma, aparência de piedade. Está tratando aqui dos falsos mestres que estão invadindo a igreja. Eles parecem de Deus. Eles andam com uma Bíblia debaixo do braço, ou pelo menos com uma Bíblia instalada no seu celular. Eles se vestem como cristãos, mas é só a casca, é só a forma, é só o exterior, porque eles negam o poder. Eles vão à igreja, talvez até toquem no louvor, ensinem as crianças e os adolescentes, talvez até preguem, mas é só a aparência. Eles têm forma de piedade, eles têm forma de santidade. Na prática, eles negam o poder do Evangelho. E por que eles negam o poder do Evangelho? Porque não há vida transformada. Tem discurso de crente, mas não tem vida de crente. Não tem comportamento de cristão. Por isso eles negam o poder. O poder transformador do Evangelho é negado por eles. Eles se dizem cristãos, mas amam a si mesmos. São amantes da prata, são orgulhosos, desobedientes aos pais, inimigos do bem, caluniadores, intratáveis, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Se dizem cristãos, mas negam o poder do Evangelho. O Evangelho transforma vidas. Não existe cristianismo verdadeiro sem mudança. Alguém que se diz cristão e não muda, ele nega o poder que o verdadeiro Evangelho possui. Vive apenas de máscara, uma hipocrisia, uma falsa realidade. Paulo está falando que esses homens eles têm forma de piedade, mas eles negam o poder do Evangelho. Eles negam que Cristo perdoa, porque não perdoam seus próximos. Eles negam que Cristo ama, porque não amam o seu próximo. Eles negam o relacionamento com Deus, porque eles não buscam a comunhão, porque eles não oram, porque eles não leem a palavra. Eles negam que os verdadeiros valores não estão aqui nessa terra, porque eles são amantes do dinheiro. Não há poder transformador do Evangelho. Há só uma falsa realidade, uma máscara de crente. E Paulo fala, foge destes. Foge também destes. E eu quero concluir a nossa mensagem, nos ensinando a como responder à realidade da nossa época. Aqui mesmo nesse texto, eu quero ler 3 versículos,
que são 3 imperativos, 3 ordens de Paulo para Timóteo de como lidar com essa realidade. Nós vivemos neste mundo, meu irmão, mas devemos ser distintos dele. Mas nós vivemos nessa realidade. Então, como nós devemos agir? Em primeiro lugar, versículo 1 que nós já destacamos. Conheça esta realidade. Saiba disso. Não seja ignorante. Não seja inocente. Saiba onde você está pisando. Adolescente, na escola, você vai ser tentado a isso. Por quê? Porque você vai lidar com pessoas que não são do Senhor. Na faculdade, você vai ter sua fé questionada. Porque você está num mundo que ignora o Senhor. No seu trabalho, você vai ser tentado a ser desonesto. Porque todo mundo faz isso. Porque estamos numa realidade que desconsidera o Senhor. Saiba disso. Não ignore. É o que Paulo fala para Timóteo. Saiba, você vive em um mundo caído. Não está no paraíso. Você está em meio a essa realidade. Segunda ordem de Paulo para Timóteo, finalzinho do versículo 5. Foge destes. Foge também destes. Segunda ordem. A primeira é saiba. A segunda é foge. Fuja, afasta-se. Não esteja em comunhão com eles. Você não é do mundo. Você está no mundo, tem uma missão no mundo, mas você não pode ser como o mundo. Fuja destes. Muito cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. Muito cuidado, jovem. Não faça assim. Não, eu sei que, mas eu tenho controle de mim. Eu sei que eles estão fazendo isso, eu posso andar com eles porque eu sei que eu sou diferente e não tem nenhum problema. Eu sou forte o suficiente para lidar com isso. O orgulho precede a queda. Tome muito cuidado. Você não pode se isolar do mundo. Nem estou falando para você fazer isso. Você tem uma missão no mundo, mas não seja como o mundo. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Fuja dessa realidade. Terceira e última ordem de Paulo, terceiro e último imperativo, está nos versículos 14 a 17, desse mesmo capítulo, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A última ordem é: permanece. Permanece no que você tem aprendido. Permanece nas Escrituras. Permanece nas Escrituras que te revelam a salvação em Cristo, te conduzem ao amadurecimento, que te habilita para toda boa obra, que te ensina, te corrige, te repreende, te educa na justiça. Permanece na palavra. É o que Paulo fala a Timóteo. Então, meu irmão, estude, ame, leia, memorize, medite na palavra do Senhor. Sem isso não há mudança. Sem isso não há permanência. Os jovens não se afastam da igreja por causa da faculdade ou por causa dos amigos. Eles se afastam porque eles não permanecem na palavra. Porque eles não conhecem a palavra. Porque eles não têm convicção da palavra. Não vivem a palavra. A circunstância de fora é só a ocasião. É só a forma disso se manifestar. Paulo fala a Timóteo: permanece na palavra. A sequência do primeiro versículo do Salmo 1, que nós acabamos de citar, que diz para não andar no conselho dos ímpios, não se assentar na roda dos escarnecedores, é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. O contraste para não andar no caminho dos ímpios, na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores, é ter prazer na lei do Senhor e meditar nessa lei de dia e de noite. Somente assim poderemos vencer essa realidade, permanecer fiéis em meio à realidade do mundo em que vivemos.
somente com consciência, sabendo do mundo que vivemos, somente com o afastamento dessa realidade e com permanência na palavra de Deus. Que Deus nos dê a sabedoria para não vivermos enganados na prática do mundo em que vivemos. Vamos orar. Senhor, nós, diante da sua palavra, nos colocamos, ouvimos, fomos exortados e encorajados por ela. E rogamos que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, provoque a mudança necessária em nós. Que nós possamos, que não possamos ser encontrados nessas características. Que não seja a prática da nossa vida. Eu sei que nós somos pecadores e vamos falhar em diversos desses pecados listados aqui. Mas essa não pode ser a nossa característica, não pode ser a nossa prática, não pode ser a nossa vida, a nossa realidade. Transforma o nosso coração. Tem misericórdia da nossa vida. Que nós não sejamos encontrados como aqueles que têm forma de piedade, mas negam o poder do Evangelho. Que nós possamos ser provas vivas do poder transformador do Evangelho de Cristo. Que nós possamos testemunhar disso com a nossa vida, com a nossa mudança, com a transformação que o Teu Santo Espírito produz em nós. Ajuda-nos a permanecer na Tua Palavra, a nos apegar a ela, a meditar nela, viver por meio dela, praticá-la em nosso dia a dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém.